Todos os estudos da medicina, da biologia, do serviço social, da psicologia, ensinam que a pessoa ela passa por diversas fases do desenvolvimento. Então, a gente não pode tratar as pessoas que ainda estão em fase de desenvolvimento da mesma maneira como a gente trata um adulto plenamente consciente de seus atos e sabedor das consequências daqueles atos. Por isso que, no caso da criança e do adolescente, a gente trabalha com uma proposta pedagógica, não uma proposta de punição diferente do adulto. Maioridade penal é um termo jurídico que delimita a idade a partir do qual a pessoa ela pode ser responsabilizada criminalmente por um ato que a legislação prevê como crime. Então, o Brasil adotou, tanto na Constituição como no Estatuto da Criança e do Adolescente, que isso comece a partir dos 18 anos, não antes, em razão da condição de pessoa em desenvolvimento. Primeiro porque a Constituição assim prevê. Tem um artigo expresso da Constituição que diz que a maioridade se dá a partir dos 18 anos. E depois, porque o Brasil é signatário da Convenção Internacional dos Direitos da Criança, da Organização das Nações Unidas, e lá também prevê como idade para imputação penal a partir dos 18 anos. E essa é a média internacional da responsabilidade penal. Todos os países têm uma idade, sim, para responsabilização da pessoa. Uns mais cedo, outros até mais tarde. Mas todos têm uma idade a partir do qual a pessoa, responsável pelos seus atos, ela passa a responder criminalmente por aquela situação. Existem realmente alguns exemplos de países onde a pessoa com menos de 18 anos ela responde igual a um adulto. Mas também existe o contrário. Existem países desenvolvidos, como a Alemanha, como o Japão, que são países ricos, ditos de primeiro mundo, onde a responsabilização é posterior aos 18 anos. Então, quer dizer, países onde a gente tem uma economia desenvolvida, uma sociedade também consciente das suas ações, essa idade ela avança além dos 18 anos. Foi uma opção do Constituinte, até baseado em toda a movimentação internacional que trata do tema, e ele optou, como assim já tinha feito o legislador lá do Código Penal, desde 1940, que isso se desse a partir dos 18 anos. Então, internacionalmente, é uma idade que se optou por se entender que a partir daquela idade, sim, poderia a pessoa ser responsabilizada. Antes disso, a pessoa está em formação. Ela até sabe o que é certo ou errado. Assim como uma criança de 4, 5 anos de idade sabe o que é certo ou errado. Mas ter a experiência, entender o que isso significa, avança, por vezes, até depois dos 20, 22, 24 anos. Cláusula pétrea é um termo do direito constitucional que diz o seguinte: quando existe um direito ou uma garantia individual, ela não pode ser mudada por simples emenda à Constituição. Para mudar uma cláusula pétrea, um direito ou uma garantia fundamental, é necessário uma nova Assembleia Constituinte, formar uma nova Constituição para a partir daí mudar aquilo. As cláusulas pétreas, elas estão, boa parte ali no artigo 5º da Constituição, mas elas também estão espalhadas ao longo da Constituição. Então, quando o artigo 228 da Constituição fala que a idade para imputação penal, ela parte dos 18 anos, é uma garantia fundamental às pessoas com menos de 18 anos que elas não vão ser responsabilizadas criminalmente por aquilo. É um direito, de certa forma, é uma liberdade. Então, muitos doutrinadores entendem que para alterar esse artigo da Constituição, só se a gente fizesse uma nova Constituição. Em tese, o legislador pode alterar o tempo máximo de internação. Agora, um aspecto precisa ser pontuado em relação a isso. Primeiro,
Para que a gente vai aumentar? Para aumentar a punição? É isso que se busca com as medidas socioeducativas? Não, não é isso que se busca. Então não adianta a gente não mexer na maioridade penal, mas aumentar o tempo de resposta ao adolescente. Por quê? Porque às vezes 3 anos na vida de um adolescente com 15 anos representa 20% da sua vida. Se a gente pega e aumenta para 5 anos de privação de liberdade, importaria em em 1/3 da sua vida ser cerceado da liberdade. Seria o equivalente, por exemplo, nesse caso de aumento para 5 anos, que uma pessoa de 45 anos passasse 15 anos privado de sua liberdade. Se a gente está buscando, pelas medidas socioeducativas, um projeto pedagógico que oriente caminhos ao adolescente, não adianta excluí-lo totalmente da sociedade. Não seria lógico, fugiria toda a lógica do nosso ordenamento jurídico. A gente não tem como conceber que um adolescente ele esteja consciente de suas ações e as consequências daquele ato para uma determinada conduta e não para outra determinada conduta. Então, se um adolescente ele furta um objeto, ele vai responder como adolescente. Se ele rouba um outro objeto, ele vai responder como adulto. Não faz o menor sentido, né? O mais lógico seria que a gente buscasse alternativas para até evitar o ato infracional. Não, esse é outro mito. Por quê? Porque o adulto, inicialmente, ele tem uma série de benefícios que o adolescente não tem. O adulto tem a possibilidade de livramento condicional, indulto, graça, anistia, transação penal, sursis, progressão de regime. Enfim, o adulto tem uma série de benefícios que o adolescente não tem. Então vamos pegar um exemplo bem prático. Um adulto e um adolescente cometem um homicídio simples. A pena do adulto vai ser 6 anos em regime semiaberto. Após 9 meses de trabalho num semiaberto, ele já pode progredir para o regime aberto. E normalmente isso aí resulta em prisão domiciliar. Então, com 9 meses, o adulto já está em casa, em prisão domiciliar. Na situação do adolescente, não. Esse mesmo adolescente que praticou um ato infracional equiparado a um homicídio, ele vai ficar 3 anos privado de liberdade. Então, esse é um caso bem prático, né, de um fato grave, que é o homicídio, onde o adulto ele vai ter uma série de benefícios a mais do que o adolescente. Não, o adolescente não tem esse direito. A medida socioeducativa dele vai ser avaliada a cada 6 meses. Mas uma série de benefícios, como foi citado, de progressão de regime, de diminuição da pena pelo trabalho, diminuição da pena pelo estudo que o adulto tem, o adolescente não tem. Na prática, o fato é o mesmo. Um adulto que comete um homicídio, ele comete um crime. Um adolescente que comete um homicídio, ele pratica um ato infracional. A resposta é que vai ser diferente. O adulto ele vai ser julgado conforme as normas do Código Penal, sujeito às penas do Código Penal, e o adolescente, como é uma pessoa em formação, uma pessoa que ainda está desenvolvendo o seu lado biológico, psicológico, social, emocional, ele vai precisar de uma resposta estatal, sim, mas uma resposta de cunho pedagógico, uma resposta que lhe aponte caminhos, que mostre as consequências daquele ato. Tudo começa com, por exemplo, a apreensão do adolescente pela polícia, disso resulta um processo que vai ao Ministério Público, e se o fato for grave, o Ministério Público oferece então uma representação. Nisso começa uma ação da qual o adolescente ele tem que se defender, com advogados. Ao final, o juiz vai sentenciar. Tanto o adolescente pode ser absolvido, como o adolescente pode ser obrigado a cumprir uma medida socioeducativa, que pode chegar à internação, sempre respeitando toda a normativa processual, devido processo legal, contraditório, com a defesa de advogados, e a partir daí ele vai para um centro de atendimento socioeducativo. As medidas socioeducativas elas são aplicadas, ora
por parte do Ministério Público quando oferece uma remissão, ou seja, ele ouve o adolescente e por vezes não é o caso de desencadear uma ação contra o adolescente. Ele pode prestar serviço à comunidade, pode ser apenas advertido. E às vezes as medidas são aplicadas por ordem judicial, como é um caso, por exemplo, da privação de liberdade, da internação. A partir daquele momento vai para um centro de atendimento socioeducativo e lá, sob a supervisão do executivo, do Poder Executivo, ele vai receber profissionalização e educação. Essa é uma pergunta um pouco mais polêmica, um pouco mais filosófica. As internações, elas quando bem conduzidas, quando tem um projeto pedagógico que oriente o adolescente e indique para eles caminhos para não voltar a praticar aquele ato, pode sim ter uma resposta efetiva. Agora, quando o adolescente é colocado num centro de atendimento, como a gente vê diversos exemplos no Brasil, privado da sua liberdade, em más condições de higiene, de alimentação, sem educação, sem um indício de profissionalização que lhe dê uma oportunidade a partir do momento que ele seja posto em liberdade, aí a internação ela não faz o menor sentido. Nós temos um problema. Qual é o problema? É o adolescente praticando o ato infracional. Como é que a gente vai resolver esse problema? A gente tem que eliminar os fatores que levam esse adolescente a praticar o ato infracional. Então, tirar esse adolescente da sociedade, colocá-lo num estabelecimento que não lhe ofereça nada, além de não resolver o problema, vai agravar. O Ministério Público já começa a atuar antes mesmo do adolescente praticar um ato infracional. De que forma? Fiscalizando o Executivo acerca das políticas públicas sociais, políticas de segurança, políticas de saúde, políticas de educação, para evitar que o adolescente venha a praticar um ato infracional. Praticou. O Ministério Público tem todo um papel de levar ao fim a ação que pode resultar na aplicação de uma medida socioeducativa. E, posteriormente, quando o adolescente já está cumprindo uma medida, por exemplo, de internação, é dever também do Ministério Público zelar para que esse cumprimento ele se dê de uma forma digna, de uma forma que cumpra o objetivo, né? E, eventualmente, responsabilizando os agentes públicos responsáveis por manter esse centro de atendimento socioeducativo, que porventura não o mantenham em condições. Então não são raras as ações civis públicas do Ministério Público contra, por vezes, o Executivo, para obrigá-lo a manter sim um centro de atendimento socioeducativo digno que aponte caminhos para o adolescente. Todo o estatuto ele se baseia na divisão de responsabilidade. Então, o poder público, seja o Ministério Público, o Poder Judiciário, o Poder Executivo, o Poder Legislativo, tem parcela de responsabilidade. A sociedade é uma importante parceira também nesse processo. A família, a escola, enfim, todos nós somos responsáveis. No caso do poder público, passa por todo esse processo. Por exemplo, na hora da execução da medida, de manter um centro de atendimento em condições, com profissionais que transmitam educação aos adolescentes, que o adolescente ele saia de lá minimamente escolarizado, com noções de informática, enfim, com até um indicativo de uma profissão a ser exercida. Não uma profissão qualquer que apenas repita o ciclo de exclusão, mas uma profissão que possa fazê-lo sair daquela realidade social, por vezes, que ele vive, que não lhe propicia deixar a prática do ato infracional. A medida socioeducativa, ela tem diversas modalidades, mas vamos colocar a mais grave, a internação. Então, a internação, ela não tem proposta de punição. Todo o encaminhamento dela, todo o direcionamento deve ser uma proposta pedagógica. Nós temos que pegar essa pessoa em formação, essa pessoa que ainda está desenvolvendo os seus valores e amoldá-la de forma a mostrá-la que aquele ato foi equivocado, que se ele permanecer nessa seara de infração
pode voltar a ser privado de sua liberdade e indicando caminhos para essa mudança. É esse o objetivo pedagógico da internação. A prisão, nos nossos dias, a gente vê que ela hoje cumpre apenas um papel de punição, nada mais que isso. Então, justamente pelo sistema prisional, ele não apresentar condições de recuperação nem do adulto, adiantaria a gente colocar mais uma faixa etária, 16 a 18, nesse sistema prisional, que a gente já vê que está falido, que merece o adolescente que pratica um ato infracional grave uma resposta do Estado? Merece, mas não dessa forma como os adultos já são tratados. A lei, tanto a Constituição como o Estatuto, ela já prevê uma série de medidas preventivas, que são as políticas públicas sociais. Se a gente tivesse no nosso país políticas públicas de educação que fortalecesse a presença da criança e do adolescente na escola, uma escola de qualidade, com professores bem remunerados, que propiciasse ele a partir dali ir para uma universidade ou de imediato exercer uma profissão, se a gente tivesse políticas públicas na área de habitação que não fizesse que os adolescentes morassem em condições de vulnerabilidade, se a gente tivesse políticas públicas de lazer que desse entretenimento realmente ao adolescente na área de esportes, cultura, enfim, se a gente tivesse políticas públicas na área de segurança mais eficazes, a gente não precisaria estar falando sobre ato infracional. Então, toda a nossa briga, para quem milita na área da infância, é para que a gente possa tirar esses direitos do papel, da Constituição e do Estatuto, a fim de prevenir a incidência de adolescentes no ato infracional. Nenhuma criança nasce propensa a praticar um ato infracional. Por uma série de circunstâncias, ela acaba praticando. E é nisso que a gente tem que trabalhar, na área preventiva, a fim de que a gente tenha não só um presente, mas um futuro melhor. Às vezes a pessoa acha que o adolescente cometeu o ato aos 17, como 18 acaba, ele é posto em liberdade. Não. O Estatuto prevê que em determinados casos ele seja aplicado também dos 18 aos 21. Então, esse adolescente que começa a cumprir uma medida socioeducativa de internação, por exemplo, aos 17 anos, ele pode ficar, sim, até mais 3 anos num centro de atendimento socioeducativo. Aos 18, aos 19, aos 20, não há problema. Essa previsão o Estatuto tem. O Estatuto ele prevê a sua aplicação até os 21 anos. Se a pessoa já tem 22, não faz mais sentido aplicar o Estatuto da Criança e Adolescente. E, de outra parte, também não tem como ele ir para um estabelecimento prisional de adultos em razão de um ato que ele cometeu lá com 17. No direito da criança e adolescente, vige um princípio que é da brevidade, da celeridade, ou seja, o adolescente ele precisa de uma resposta imediata. Se depois de um determinado tempo não foi apurado ou não foi executada essa medida, não faz mais sentido ser executado. Eu já peguei casos que o adolescente, depois que já praticou o ato, ele constituiu família, conseguiu emprego, voltou a estudar. Faria sentido, depois de 3, 4, 5 anos, a gente pegar aquele adolescente já inserido no ambiente social e fazê-lo novamente passar por uma medida socioeducativa? Então, o objeto dessa medida ela tem que ser analisada com profundidade, não só pelo aspecto jurídico, mas também pelo aspecto social.